Então estamos ao vivo aqui do YouTube, no meu pessoal e no do Alchemy Lab, tá? Vamos começar agora a nossa live sobre os famosos selos de Salomão. Esses selos, né, cheios de mistérios, de informação e de conteúdo. Eles têm muito conteúdo e com esse selo eu posso explorar o conteúdo que eu quiser. Então, coisa muito legal. Vocês vão conhecer esse selo de Salomão. De vez em quando eu vou ficar olhando assim para lá e para cá, porque eu estou olhando para 3 câmeras, para 3 diretores de cinema aqui que estão me filmando, e aí eu posso conversar com vocês em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que a tecnologia nos dá, o que isso é muito legal. Quando eu me propus a fazer esse encontro, né, dessa exposição que começou praticamente há 2,5, 3 anos atrás, foi exatamente quando começou a construção do livro João Jorge da Etiópia. E aí foi um ano antes praticamente da nossa pandemia. Então, quando foi acabando o primeiro planejamento do livro, já encerrando praticamente o livro, veio a pandemia e aí a gente começou a entrar num outro movimento, tudo muito devagar, né? Vocês sabem, ficou praticamente 3, 4, 5 meses sem nenhuma atividade econômica, tudo parado. E aí foi um tempo também que teve para a gente rever o livro. Não foi uma edição fácil desse livro, porque a linguagem é muito espiritual e não foi assim, a gente não conseguiu na época profissionais que conseguissem fazer um bom trabalho, né? Aí, paralelamente a essa coisa do livro, veio a ideia de se construir os selos de Salomão, colocar esses selos de Salomão numa versão mais próxima ao processo criativo de Salomão, que é de 1000 anos antes de Cristo. Ele viveu entre 1900 antes de Cristo. Hoje você encontra no mercado muita coisa que se fala a respeito de cada selo desse. Então a gente tem muita informação a respeito de cada selo desse. Só que essa informação ela não está inserida num selo. Ela está separada, toda separada. O que a gente vê aqui, ó, são as assinaturas angelicais e também as assinaturas dos daimons, né? Que muita gente, inclusive, associa a magia, associa a esse tipo de informação que pesa, é uma informação que é muito explorada, principalmente na Idade Média, onde nós temos o quê? Nós temos uma experiência inquisitória da Inquisição, e aí não foi fácil fazer esses selos retornarem à sua essência, ao que realmente eles representam, o que essas forças aqui significam para todos nós. Os selos de Salomão, eles estão no livro. E como eu falei para vocês, os selos de Salomão, eles têm eu posso fazer muita coisa com eles. Eu posso associar eles à natureza, eu posso associar eles ao zodíaco, eu posso associar os selos à natureza, às 4 estações da natureza, às forças dos elementais. Eu posso associar o selo também, como foi, por exemplo, associado aqui no livro, a uma coisa muito maior, espiritual, e uma coisa muito mais profunda, uma informação que tem a ver com a misericórdia divina. Vocês vão ler, é uma coisa muito linda, quando João Jorge da Etiópia, ele vai abrindo os selos em cavernas de sal, e aí ele vai libertando as almas que estão presas em cada caverna de sal daquela, que precisam da misericórdia do nosso Criador, para que eles possam se libertar e terem a oportunidade novamente de voltarem à vida e iniciar o processo todo de reviver a vida, né? Não cometendo mais aquelas gafes, não vamos chamar de pecados, mas não cometendo mais aqueles desafios que não foram cumpridos de maneira adequada, né? Aqui na exposição, desde o dia 1º, a exposição foi inaugurada dia 4, desde o dia 1º, se vocês chegarem aqui na nossa loja linda e maravilhosa da Vila Mariana,
tem um vídeo aqui, ó, explicativo sobre a nossa exposição. Eu falo nesse vídeo de cada selo, falo também da parceria com o artista, né, que fez uma parte do trabalho, que é o DMS, que inclusive foi ele que fez o nosso tarô. Ele está citado aqui, se vocês assistirem um vídeo, vocês vão ver que desde o dia 1º que esse vídeo gira aqui, antes da nossa exposição, falando do trabalho do artista, falando do trabalho meu, trabalho em relação aos selos de Salomão, e colocando aqui a síntese de uma exposição, inclusive esse nosso vídeo que muita gente adorou, gostou, foi editado aqui por um desses câmeras que está aqui na mão, vocês estão vendo aqui, 3 câmeras, eu estou em 3 lugares ao mesmo tempo. Um dos câmeras é aqui, ó, todos os quadros do DMS, e falo aqui, apresento ele já no início dessa exposição, e o Tony foi o cara que está fazendo, o Tony Liberato é o cara que está fazendo os nossos vídeos 1 a 1, tá? Então quando vou convidar vocês agora à exposição, você já vê aqui a nossa apresentação, a apresentação da exposição, um resumo, claro, Dal, que é o que me leva, apresenta aqui o tarô alquímico, né, do DMS. Convidei novamente ele para participar dessa exposição, e são 2 artistas juntos, um artista, um alquimista. Vocês sabem que na Idade Média, a alquimia também se chamava arte. Então, na Idade Média é que a alquimia virou alquimia, não existia, eram artistas. E aí são artistas que estão fazendo aqui esse trabalho, aqui a apresentação dos selos, dos quadros, e a gente vai na exposição agora, porque aí eu converso com vocês mais detalhadamente. No primeiro momento, quando a gente entrar nesse corredor, vocês vão ver um filmando as costas do outro, porque aqui temos 3 cameramen. Então vocês vêm comigo e a gente vai visitar a nossa exposição. Não dá para ficar respondendo o chat, por quê? Porque eu estou longe aí de vocês, ó. Eles estão aí segurando os telefones, vem, vocês estão vendo aí, ó, filma aí ali de trás, e aí é impossível responder a vocês. Eles estão vendo o chat aí, vocês podem mandar coraçõezinhos lindos e maravilhosos, e a gente vai ver, venham comigo para conhecer os selos de Salomão e a proposta. Venham. Aqui eu tenho um outro vídeo, né, explicando, né, feito do Salomão, mostrando o que tem por trás de cada selo, que são as telas. Nasceu essa ideia, como é que nasceu essa exposição, para que vocês possam entender muito sobre cada selo. Então vocês vêm comigo de novo aqui, ó. O nosso Nicolas Flamel, né, o nosso grande alquimista Nicolas Flamel, e aqui vocês têm Mirim, né, que teve essa semana aulas no nosso laboratório, que é a Clara, eu e a Clara, e ela fez questão também de participar aqui da exposição dos selos de Salomão, e está nos acompanhando aí com toda a sua beleza. Então aqui, ó, estão os nossos quadros, tá? Então a exposição começa aqui, nesse primeiro trabalho, nesse primeiro quadro, a exposição começa aqui, tá? Então vai o selo número 1, o 2, vocês podem ficar aí, tá? O 3, o 4, o 5, o 6, ali o fundo tem o dragão, o 7, o 8, o 9, 10, o 11 e o 12. Todos esses quadros, os selos e os quadros, eles fazem parte de um conjunto. Então, quando há 2 anos e meio atrás eu fui procurar essa exposição em conjunto com ele, gosto muito da arte dele, muito colorida, muito solta, muito legal, muito criativa. E eu fiz o primeiro projeto, e no primeiro projeto que eu apresentei para o artista, eu falei para ele que eu queria fazer os selos, e eu queria, por trás desses selos, apresentar uma natureza, o que seria a natureza em relação aos arquétipos de cada selo e também aos elementais. Então, são 12 selos de Salomão e o dragão. Cada selo, ele representa um conjunto de ideias. Então eu vou mostrar para vocês aqui um quadro, onde a gente só tem o selo, para que vocês possam ver. Depois eu mostro detalhadamente
detalhadamente cada quadro. Então esse é um selo de Salomão. Esse é o selo número 4. De uma maneira geral, todos os selos eles são... E essas representações aqui, essas assinaturas, são as assinaturas dos anjos. E essas assinaturas são as assinaturas dos daimons. E aqui você tem uma chave central. Então a ideia era, lá no fundo, né, esse fundo aqui é branco, lá no fundo colocar um quadro do DMS que estivesse representando esse selo. Tá? Então nós conversamos, eu levei o projeto para ele colocar isso tudo na prática, com a arte dele, e dentro desse projeto, da arte aqui, dessa exposição, vocês vejam aqui, ó, esses 3 primeiros quadros é Áries, Touro e Gêmeos. Essa é a primeira estação. Ela representa quando o Sol entra em Áries, representa o início da primavera. Mas aonde? No hemisfério norte. Então, se vocês observarem todos os quadros, a gente vai mostrar um pouco aqui de perto, venham para cá para a gente mostrar aqui de perto. Se vocês observarem os quadros, eu pedi para o DMS dividir o quadro em 2. Então, fazer a parte superior representa o hemisfério norte e a parte inferior representa o hemisfério sul. Então, aqui você tem o selo, né, que tem aqui o nosso Brasil, o nosso país, né, América do Sul. A parte superior seria a Europa, onde nasceu a astrologia. Tá dando problema aí? Pode Tá ir. tudo certo? Pode ir. Eu saí de algum canal, não? Do seu. Ah, tá. Então vamos lá. Mas a gente está aqui ao vivo ainda, YouTube e Alchemy Lab, não é isso? Alchemy Lab, YouTube está no ar ainda. O meu particular é que dançou. Bom, mas enfim, voltaremos ao meu particular. Aqui você vê o quê? Aqui você tem uma coisa muito interessante, né? Porque quando eu pedi o projeto, quando eu fiz o projeto, né, para ser transformado em arte, pedir para dividir o quadro em 2 era para ele representar na parte superior, seria aqui a primavera e primavera. Mas no hemisfério norte, aqui é outono. Então é por isso que as figuras elas mudam, as cores, elas vão tomando outras nuances, né? Porque você vê aqui a primavera, mas embaixo você vê outono. Então aqui é a primeira estação. Fiz esse projeto, né? O DMS fez isso uma coisa muito colorida, muito bonita, né? Você vê, os quadros estão todos assinados. Eu assinei o selo, que é o selo de minha autoria. E aí eu coloquei, nos originais, eu coloquei um vidro que não é antirreflexo. Por quê? Porque eu queria exatamente provocar essa sensação. A pessoa que visita a exposição, né, ela tem uma sensação de embaçamento, né, ela tem essa sensação. Por quê? Porque quando ela chega aqui, ó, eu gostaria que ela vislumbrasse, que ela olhasse, que ela ficasse atenta a todas essas formas que estão pintadas atrás do selo, porque esses aí representam os arquétipos e representam os nossos elementais. Então, aqui estão representados os elementais e os arquétipos dos 3 signos primeiros, Áries, Touro e Gêmeos, e os elementais de fogo, que são as salamandras. Se você procurar aqui, ó, lá atrás tem uma salamandra pintada pelo DMS. Aqui nós temos os gnomos, ó, que são de terra, e aqui nós temos os silfos, que são de ar. Tem muita riqueza, cada quadro desse tem uma riqueza enorme de comunicação. É muito legal. É bem legal. Então aqui é a primeira estação. A segunda estação é essa aqui. Então você tem no hemisfério norte, a parte superior do quadro é o verão. Primavera, aqui já entra o verão no hemisfério norte. E essa face do quadro oposta, aqui já é entrando o inverno. Ali para nós foi o outono, aqui já é o inverno. Então vejam isso aqui,
traduzido bem esse paradoxo, né? Enquanto em cima é primavera, embaixo é outono. Enquanto em cima é verão, embaixo é inverno. Foi uma ideia, né, que eu tive, que eu queria muito que o artista expressasse isso aí da melhor forma, para que a gente pudesse dar esse recado, mesmo de maneira inconsciente, mas agora está se tornando consciente porque eu estou explicando sobre isso. E os selos são específicos, cada signo tem o seu selo, que depois, ali naquele que tem um fundo branco, eu vou explicar para que vocês entendam melhor o propósito desse selo, porque é fundamental que se compreenda bem o que cada selo desse significa e para que serve esse selo. Aí aqui você tem, aqui se encerra essas duas primeiras estações lá, outono e inverno para a gente, primavera, verão para os europeus. Então aqui já se passou meio ano aqui, ó, e também 6 selos maravilhosos de Salomão. E Ark no fundo de DMS, né? A ideia principal dessa exposição dos selos de Salomão é o que essa ideia? Essa ideia é fazer com que o nosso observador, né, o cara que observa essa cena, ele possa mergulhar nesse selo, e o que está por trás desse selo é aquilo que o DMS representou. É o que está por trás desse selo, dessa proposta, porque propostas em relação ao selo de Salomão tem muitas, tem várias. Inclusive eu vou contar uma coisa para vocês, que é uma surpresa, mas eu já vou estragar essa surpresa, que é, eu já estou fazendo uma série nova, que eu vou lançar os selos de Salomão em relação à alquimia. Esses selos de Salomão aqui, essa coleção, é em relação à natureza, é em relação aos elementais, aos arquétipos de cada signo e em relação às estações, né? Então aqui você tem primavera, verão, outono e inverno. Bom, o dragão eu vou deixar para falar depois, porque o dragão fica por último nessa história. Eu vou deixar para falar depois, o dragão. Então vamos começar agora a terceira estação. Então eu tenho lá primavera, verão. Lá na parte superior começa o outono. Aqui começa o outono, né? E na parte inferior começa a primavera. Enquanto lá é outono, aqui é primavera. É o contrário agora, né? Então vocês têm aí o signo de Libra. Também todos os quadros continuam com essa proposta. Sempre um quadro, né? Eles têm uma relação, a parte inferior, a parte superior. Né? Aqui você já começa o outono no hemisfério, e aqui no hemisfério norte nosso já começa aí as borboletas, né? A primavera aparecendo, a festa da natureza, e aqui continua essa festa, né? No 9º selo, e vamos encerrando as estações até esse 12º selo, que é o signo de Peixes. Então você vai ver aqui na figura que o artista pintou em cima, representando já no apogeu, né, do nosso verão, e para baixo o inverno europeu. Então é muito legal, mas muito legal mesmo é você compreender o porquê de tudo isso, né? O porquê que a gente faz tudo isso, né? Porque eu gostei, eu fiz um convite a todas as pessoas que vieram a essa exposição, eu fiz um convite a fazer exatamente essa reflexão, né? É de você estar vendo um selo e saber que por trás de toda essa informação existe uma outra informação que tem uma relação profunda, essencial, e uma relação com a natureza, além de humana também, a natureza dos 4 elementos, a natureza das 4 estações e a natureza de cada signo ligado a cada elemento e a cada natureza que cada elemento desse tem em signos específicos, ok? E agora temos os 12 selos principais de Salomão, mas nós temos um dragão, né? Quando eu inclusive encomendei esse dragão para o DMS, eu falei, ó, eu quero um dragão, mas não numa tela só, eu quero que ele seja separado, porque eu quero representar nos selos a cabeça do dragão, o coração do dragão e a cauda do dragão, e foi exatamente isso que ele fez, com muita criatividade, com muita arte, né? Eu pedi aqui para a cauda do dragão, inclusive, ele fazer todo um desenho, né? Criar toda
um DNA, tá vendo aqui? Um DNA. Todo DNA, ó, criar esse núcleo aqui celular, que seria a cauda do dragão, pedir para na parte central ele colocar o coração do dragão, tá vendo aqui? Coração do dragão. O coração do dragão e aqui na cabeça do dragão mais um selo. Esses 3 selos, eles representam a síntese de tudo aquilo que eu estou falando. Então, quando você olha o dragão como um todo, você vai ver cabeça, coração e a cauda do dragão, que representa um grupo de tudo isso que está exposto aqui, desses 12 quadros. Então, quando você associa esses quadros de 4 em 4 no dragão, não é porque muita gente associa a várias outras coisas na alquimia, mas na oportunidade, quando eu lançar os selos de Salomão com as questões alquímicas, aí vocês vão ver uma proposta muito diferente dessa aqui, tá? Eu pretendo aí, né, dona Lili, a fazer essa exposição o mais rápido que eu puder. Bom, aqui você tem a cabeça do dragão. A cabeça do dragão, quando a gente fala, tudo que eu estou falando aqui, ele tem... Tudo que eu estou falando aqui, ele tem uma história muito antiga. Então a gente está falando de astrologia antiga. Então aqui eu represento Júpiter, Saturno, Mercúrio e o Sol. Para a alquimia antiga, né? E aqui está Urano. Urano não existe na alquimia antiga, existe na alquimia moderna. Porque Urano foi descoberto em 1750 e entrou num radar mesmo astrológico a partir de 1800. É uma coisa muito jovem, com 200 e poucos anos. Pedi água para Clara que a garganta vai secando. Então Urano está aqui, né? Porque ele faz parte de um trígono, que na alquimia do John Dee chama-se o trígono das possibilidades. A ideia desses copinhos é da Lili, ó, para economizar. Tá vendo? Ideia Não, nem aí, foi. Não. É do Lucas. Ô, Clarinha. Oi. Aí, aqui vamos falar do cabeça do dragão. O que é a cabeça do dragão? São os signos que exaltam o cérebro, a criatura humana, exaltam. Então, o leão é um signo que exalta a personalidade, que é regido pelo Sol. Aí você tem aqui Gêmeos, exalta a inteligência, a percepção, o conhecimento do ser humano. Aqui você tem Saturno como o regente de Aquário, tá? Porque na astrologia antiga não existia Urano. Não existia. Então eu coloquei como a astrologia antiga original, ele como regente de Aquário, que é aquela que exalta a intuição, a criatividade, o olhar por trás da montanha. Quando a pessoa diz, eu quero ver o além, eu quero ver o futuro, ela tem que apelar para esse arquétipo de Aquário dentro dela. E da modernidade também. E o Júpiter aqui, que é o regente do signo de Sagitário, que é aquele que representa os nossos ideais, as nossas crenças interiores, que não tem nada a ver com fé, mas sim nas convicções. Aí aqui, ó, na cauda do dragão nós temos mais 4 signos, né? Marte, esse Marte aqui, ele rege quem? Ele rege Escorpião. Mas o Plutão está aqui dentro da chave de Salomão, que eu adicionei, né? Na chave, isso eu fiz por conta própria aqui, ó, na cauda, né? Aí eu tenho aqui Marte como regente antigo de Escorpião. Eu tenho aqui Júpiter como regente antigo de Peixes. Eu tenho aqui Vênus como regente de Touro e Mercúrio como regente de Virgem. O que são esses 4 regentes e o que representam esses 4 signos? Peixes, Escorpião, Virgem e Touro. Representa a cauda do dragão, os 4 signos no céu que representam a precipitação. Enquanto esses 4 aqui, ó, representam a exaltação. Eles fazem energia, eles são 2 energias muito opostas uma à outra.
O trabalho de cada um deles é muito diferente, porque um trabalho é exaltar, o outro é o trabalho da cauda é de precipitar. E aqui também tem a representação das nossas... Obrigado, filha. E aqui também tem a representação do nosso DNA, que é a nossa ancestralidade. O coração do dragão. O coração do dragão são 4 signos muito especiais no zodíaco. Porque se você olha o zodíaco, você vai ver uma roda e você vai ver um signo em cima, Capricórnio. Aí você vai ver um signo embaixo, Câncer. Aí você vai ver um signo à direita, que é Áries, e um signo à esquerda, que é Libra. Esses 4 signos no zodíaco, eles são muito especiais, eles são muito diferentes. Por que eles são diferentes? Porque eles são aquilo que a astrologia antiga chama a nossa cruz, a nossa missão. Eles representam essa energia. Então elas representam o espírito, o sal do espírito. Então o coração do dragão, né, muito diferentemente da cauda, que é a precipitação, da cabeça, que é a exaltação. O coração em si é o próprio ser. A sua missão, a sua família, ele, o ego dele e o outro, que é o signo de Libra. Então, quando eu pedi para o artista fazer o dragão em 3 partes separadas, era porque eu também já estava pensando, né, em sobrepor esses selos para que abrisse mais ainda a ideia do que seria essa força, do que seria esse dragão, do que seria essa proposta de arte. Então, aqui dentro da nossa exposição, nós temos os 12 signos, as 4 estações. Nós temos os elementais de fogo, os elementais de terra, os elementais de ar e os elementais de água. Então nós temos a família toda, né? Das salamandras, dos silfos, das ondinas, das sereias, né? E dos gnomos. Então aqui está nosso Biotesla. Ele está todo aqui. O que é legal dessa astrologia é que é uma astrologia diferente, é uma astrologia muito diferente e muito antiga. Porque ela faz a conexão não somente das estrelas, mas ela faz a conexão também de tudo aquilo que está aqui, de tudo aquilo que está enraizado embaixo e sobre a terra, enraizado no ar, nas águas e nas profundezas da terra. É uma astrologia muito legal, a astrologia do João Di, que vocês vão começar a aprender comigo a partir do próximo ano. Agora, vamos falar especificamente de selo, do selo. Aqui eu tenho o selo. Tá boa a luz aí do selo? Para vocês que estão filmando? Então aqui eu tenho o selo só, né? Tá refletindo um pouco. Né? Dá pra ver bem? Vocês estão vendo bem? Tá bom? Então, aqui vocês têm o selo. O selo, cada selo desse tem muitos mistérios, né? Muitos mistérios, cada selo desse. Então, para o João Di, esse núcleo aqui, ó, central, tá vendo? Essas 6 assinaturas, elas estão impregnadas no nosso cérebro. Então, na realidade, o que é que ele fala sobre isso lá no ano de 1500? Ele fala que os selos, as assinaturas dos anjos, elas são aquelas sinapses mais puras, elas são aquelas sinapses mais criativas, elas são aquelas sinapses que são a recepção, os receptores da informação do Akasha, os receptores da informação do inconsciente coletivo, e esses que são os daimons, que vem do grego, né? Que vem do grego, que significa espírito bom e realizador. São as sinapses que fazem com que o corpo reaja e, através dessas sinapses, se crie no corpo a química necessária para que os anjos possam vir através dos daimons e se realizar quando se abre essa chave interior. A chave central, ela sempre traz o símbolo de Saturno. Por quê? Porque Saturno, ele é o rei, ele é aquele que realmente dá forma ao espírito na matéria. E aqui, ao lado, o símbolo da chave. Então, por exemplo, esse selo aqui, ó, é
o selo da beleza da ancestralidade. Ele representa a nossa família, ele representa o nosso DNA. Então, o que é que Salomão ele propõe para a gente? Ele diz que quando você fica meditando sobre esse selo, você fica olhando sobre esse selo, lançando o seu olhar sobre esse selo, né, pelo menos 1 minuto, 2 minutos, olhando para o centro, você sabe que se você olhar para esse selo durante 1, 2 minutos, o que é que vai acontecer? Quando você fechar o olho assim, ó, aí você vai ver o fundo preto e o selo branco. Ó, o pouco que eu olhei, eu já estou conseguindo enxergar ele aqui. Por quê? Porque ele ficou gravado na minha retina. Ele ficou gravado no fundo do meu olho. Então o cérebro, ele já está interagindo com esse selo dentro de mim. E procurando o quê? Os canais. Porque, segundo Salomão e a sua obra alquímica, tudo isso aqui são sinapses. São caminhos do cérebro, são caminhos. Vai caminhando no cérebro. Para quê? Para acordar o seu contato com a sua ancestralidade. Então, quando você pensa assim, ó, eu quero meditar sobre... Quando você pensa assim, ó, eu quero meditar sobre o guerreiro que existe dentro de mim, não é? Eu quero me conectar com a força e o prazer da vida. Eu quero me conectar com aquilo que revela a força do guerreiro dentro de mim. Eu quero que isso aqui se exalte para que eu seja mais corajoso, mais determinado, para que eu tenha brilho e o esplendor de estar vivo no aqui e no agora. Salomão acredita que você, olhando, meditando sobre esse selo, essas forças vão começar a ativar no seu cérebro uma série de sinapses para buscar essa informação de uma maneira muito mais sadia e menos encalacrada e menos tartarizada. Porque você sabe que o cérebro, ele escreve tudo o que você pensa. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, eu venho dar aula aqui, eu entro na minha sala de aula aqui, ó, hoje, aí eu volto amanhã, vou de novo entrar na minha sala de aula de novo aqui, ó. O cérebro, ele já gravou a sinapse que eu fiz ontem, ele vai fazer o mesmo caminho na minha cabeça. Então você imagina eu repetir essa cena 1 ano. No dia que eu chegar aqui, por exemplo, se essa porta estiver fechada, eu vou ficar doido, porque o cérebro vai dizer, esse é o único lugar que pode entrar. Se uma pessoa chegar e dizer, Joel, ó, vamos entrar pela janela, num primeiro momento vai me dar um nó. Por quê? Porque eu estou tartarizado no meu caminho. É por isso que você vai ver, né, de cima a gente vê bem. As pessoas na Avenida Rebouças, uma quantidade absurda de carro. Aí na rua lateral, não. Na rua lateral não tem. E ela vai dar no mesmo lugar que a Rebouças vai dar. E por que as pessoas não estão na rua lateral? Porque elas estão tartarizadas. O caminho cerebral já está escrito e quer permanecer ali. Então, o selo de Salomão, quando Salomão diz, procure sempre meditar sobre esse selo, é porque ele descobriu isso 1000 anos antes de Cristo, que os anjos, na realidade, eles são o quê? As sinapses mais acolhedoras das ideias e das intuições. E os daimons são as sinapses mais reveladoras da ação. Então, quando você diz aqui, ó, no selo de 2, né, de touro, você reflete sobre isso aqui, você medita sobre isso aqui. Então você tem aqui a beleza da materialidade, ali a beleza da vida. A beleza da materialidade nos mostra que a materialidade é um instrumento sagrado, é um ato da criatividade. Através da realização, da concretização, nos brinda com a experiência de ter, mas também com a lembrança de tudo que se faz através do ser. Então isso aqui é muito legal, porque isso aqui abre a possibilidade, as probabilidades, abrem as ideias para que você consiga dizer assim, ó, eu quero comprar isso, e vai lá e compra. Eu quero ter isso, vai lá e tem. Eu quero isso para mim, eu preciso disso para o meu dia a dia. E as coisas vão fluir, primeiramente aqui. Depois a química vai ser feita, se espalhar para cá. E a partir daí começa aquilo que nós chamamos de ação. A real ação, a realização. Então a beleza da vida, a beleza da materialidade, a beleza das conexões. Então esse selo aqui, a meditação sobre esse selo, ele ajuda muito a despertar a cabeça para um outro mundo. Ele amplia o horizonte da mente.
ele nos deixa muito mais inteligente, porque esses caminhos sinápticos, eles nos levam a uma expansão em relação ao conhecimento. Então é muito mais fácil, você diz assim, às vezes a gente vai ler um livro e fica voltando a página, né? Eu começo a ler e digo, eu não lembro o que é que eu li na página anterior. Porque falta dessas sinapses. Quando você tem essa sinapse, fica muito mais fácil você ler. Você medita antes, abre-se esses canais e a partir daí você vai lendo o livro fluidificamente, porque você tem um contato com esse poder interior. Essa é a chave, o segredo desse selo, que é a beleza da conexão. Esse aqui é a beleza da ancestralidade, né? O signo de Câncer está implícito aí, e também as sereias, as ondinas, o símbolo, né, do signo que o artista fez para o lado de cá, muito legal isso aqui. E essa chave abre o quê? O que essa chave de Salomão abre? A compreensão que você tem que ter em relação à sua família. Então, muitas vezes a gente está dentro de um seio familiar, a gente não entende nada do que rola ali. Não entende nada, a gente não consegue nem se relacionar direito. Por quê? Porque muitas dessas sinapses estão travadas e você perde um pouco o sentido da compreensão necessária para a convivência familiar. Porque a gente não consegue se livrar da família, né? Pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe, irmão vai ser sempre irmão, primo vai ser sempre primo, filho vai ser sempre filho. Você pode se separar da sua mulher, mas seus filhos você não vai se separar deles nunca. Então muitas vezes a gente fica se perguntando, meu Deus, por que é isso? Por que isso é dessa maneira? Eu não consigo entender isso. Na realidade é porque nós não temos essas chaves todas abertas para que eu possa compreender o sentido da minha ancestralidade. Aqui nós temos o selo, o quinto selo. Tem uma relação, né, com o signo de Leão, também com as salamandras de fogo, com os elementais de fogo. Aqui os elementais são de fogo. E aqui você tem, né, já estamos numa nova estação, tanto no hemisfério norte quanto sul. Né? Aqui está ficando frio, aqui está ficando mais quente, que é verão. E aqui você tem esses anjos e esses daimons, são aqueles que abrem a porta do carisma, dos segredos do carisma. Então hoje as pessoas elas não entendem de várias formas, vem um não entendimento de como se posiciona, de como ela pode explorar esse posicionamento, de como ela pode explorar isso em relação à vida dela. Afinal de contas, como eu tenho que me impor, o que é que eu tenho que ser, essa segurança interior que tem muito a ver com o quê? Com amor próprio, com autoestima. Então a gente vê isso muito baixo hoje em dia, isso a gente vê em queda constante. As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em se amar, em se gostar, em se querer. Então o segredo está no quinto selo. Aqui abre as portas do querer, do bem querer. Quando diz assim, ó, ama teu próximo como a ti mesmo, aqui está o a ti mesmo. O ama teu próximo está em outro selo. Esse aqui é a beleza do ofício, é muito legal isso aqui, né? Porque hoje em dia, você vê 90% das pessoas que trabalham, 90% das pessoas que produzem, 90% das pessoas que estão produzindo e trabalhando, elas nunca estão satisfeitas, porque o sacro ofício se torna sacrifício. É uma coisa louca isso, né? Porque eles têm uma dificuldade mesmo, essa dificuldade é enorme. Quando a gente fala de sacrifício, o tempo inteiro, eu tenho que trabalhar, ai que saco, eu tenho que aguentar aquilo, é um sacrifício, não é um sacro ofício. Então esse selo, ele abre a nossa mente, ele abre o nosso espírito para o contato com essas forças elementais que falam do elemento terra, que tem a ver com os gnomos, que tem a ver com produtividade, para que você esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O segredo está nesse selo aqui. Então meditem sobre esses selos, olhem sobre esses selos, façam esse exercício diário, porque vocês vão ver muitas coisas que vão rolar, muitas coisas vão acontecer, e a gente fica muito legal né, quando a gente começa a se encontrar com esse interior. Aqui está o sétimo selo, que é quando eu disse a vocês naquela hora que aquele selo tinha a ver com o amor pessoal, esse tem a ver com o amor com o outro. Esse é o selo do relacionamento, das associações. Eu tenho alguns pacientes que dizem,
eu não consigo entender meu sócio. Eu digo, toma, leva esse selo para casa e fica meditando nele. Ele fala, Joel, pelo menos eu tive muito sonho com o meu sócio. Eu tive muito sonho com a minha parceria. Realmente não é a pessoa que eu tinha que estar. Não tenho nada a ver com esse cara não tem nada a ver comigo. E amanhã nós vamos conversar e resolver tudo de uma maneira muito legal, porque eu encontrei até um caminho que não vai ter trauma e ele vai adorar. E aí eu vi coisas lindas para as pessoas que meditavam com esse selo. Meditar com esse selo é você conhecer melhor o outro. Aqui você tem um selo muito forte, um dos selos mais fortes que tem na nossa coleção dos selos de Salomão, que é o selo ligado ao signo do Escorpião, que é aquele que faz o quê? A nossa reflexão interna diária, né? Eu quero acordar amanhã diferente do que eu sou hoje. E amanhã, quando eu acordar, eu estar literalmente diferente do que eu fui ontem. Então é um selo muito legal, abre muitas portas dentro da cabeça, e muita gente diz assim, para mim, por exemplo, nos consultórios, nos laboratórios e nas conversas, Joel, eu não consigo ver uma resposta, Joel, eu não consigo encontrar uma saída, Joel, tá difícil para mim, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. É esse aqui, essa é a luz no fim do túnel. Porque aqui está escrito em formas de anjos e daimons, transformação, transmutação. Está escrito nessas formas aqui, maneiras do cérebro encontrar outros caminhos para que a gente possa ver luz no fim do túnel, para que a gente possa ver saída, para que a gente possa ver questões que aparentemente não vão se resolver porque se tornam dilemas, já não é mais nem problema, já é um dilema. Esse é o selo que resolve os dilemas, é só meditar sobre ele. Aí aqui nós temos o selo das convicções, porque eu sempre digo aos meus alunos, não basta ter fé, você tem que ter convicção. Porque fé muda, né? Você está com fé lá e bate o carro, aí você já perde a fé. Aí alguém na família morre importante, um amigo, uma pessoa querida, aí pronto, a fé foi pro brejo. Não basta ter fé, tem que ter convicção. Esse é o selo de Sagitário, o selo das convicções. Muito legal esse selo, porque ele deixa a gente muito mais seguro em relação aos nossos ideais. Então os nossos ideais, eles se constroem numa base onde eles se tornam uma coluna que sustenta uma estrutura que eu chamo convicção. E ali não tem sanção que derrube essa coluna. Aqui nós temos o selo, que é meu signo de Capricórnio. É um selo muito lindo que eu acho, claro, né? De Capricórnio, que é o selo da missão. Esse é o selo do compromisso que você tem com aquilo que você veio fazer aqui. Tem gente que não sabe o que veio fazer aqui. Então eu dou esse selo, digo, ó, medita sobre esse selo. Antes de dormir, você fica olhando para ele, pisca o olho. Quando você vê o preto virar branco e o branco virar preto, você já jogou o selo no interior da sua cabeça. E isso é uma coisa muito legal, porque aqui começa a despertar um mundo onde a pessoa começa a se reaproximar do, afinal de contas, eu sirvo para quê? Afinal de contas, eu vim fazer o quê nessa vida? E aqui você tem o 11º selo, né? o selo de Aquário, que é um selo muito aberto, que abre muito a cabeça para um horizonte novo. Então aqui está o que? A comida que você nunca comeu. Aqui está o que? O lugar que você vai que você nunca foi. Aqui está o que? Aquilo que você vai fazer que você nunca fez. Então aqui está a beleza da ousadia. Aqui está a beleza do novo. Aqui está aquilo que está por trás da montanha. E aqui o último selo, o 12º selo, que é o selo de peixes, do signo de peixes, que é a espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, geralmente as pessoas associam essa espiritualidade a uma coisa muito lá fora, a uma mesa, a um terreiro, a um centro. Associa muito isso a esse tipo de experiência. Não, a beleza da espiritualidade é aquela beleza que você carrega dentro de você e você pratica. E você faz. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Nada. Tem a ver com religação. Religiar, religar. De você estar ligado a uma coisa mais suprema, a uma coisa muito maior do que você, do que sua família,
há uma coisa muito maior do que seu espírito. Há um conjunto de ideias, ideais espirituais, que não tem nada a ver com religião. É essa prática interior de você religar com aquilo que é sagrado, aquilo que é divino. Tudo bem? Nossa, essa correria aqui, já falta só 10 minutos para acabar o nosso encontro. Falei pra caramba, mas quero encerrar falando para vocês uma coisa aqui bem legal. Vocês têm aqui na nossa loja e na nossa loja virtual esse 12 cartas. São cartas como um tarô dos 12 selos de Salomão. É uma coisa muito acessível, né? Custa assim muito pouco e vocês podem adquirir esse selo, vocês podem pedir esse selo, esses 12 selos. São pequenininhos assim, ó. E aí eles estão lá, preto no branco. Você, antes de deitar, pega uma beleza dessa que você escolhe para você e você vai lá e medita sobre esse selo. O que eu acho muito legal. Falei um pouco deles por aqui. Vou postar de novo a representação de cada selo a partir de agora, porque agora o foco não é mais o lançamento. O foco agora é a exposição. Ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que no dia da exposição a gente fez algumas cópias desses quadros pequenininhas, né? Fizemos pequenas essas cópias com a cópia do artista. Então isso já acabou, já encerrou, porque as cópias tiveram uma tiragem limitada, que foi muito pouca, porque praticamente foi o que a gente vendeu no dia 4, no dia 5 até o dia 9. Já foi acabando tudo, porque eram poucas as cópias, né? Porque eu queria fazer um investimento e depois essas cópias, mas o artista ele optou mesmo, nós optamos, né? Os artistas optaram por fazer uma tiragem limitada disso. Aí quem levou no dia da exposição foi agraciado com o selo de Salomão e o trabalho do artista DMS, que é legal vocês entrarem aí no Instagram, tem lá DMS, @DMS, já aparece lá o selo dele, que é a marca registrada dele, é um peixinho. Então vocês já vão ver lá o peixinho, a marca registrada do DMS. Olhem a obra desse cara, procurem saber quem é esse artista. É muito legal o trabalho dele, muito colorido, muito criativo. Ele tem uma criatividade, conheci ele há muitos anos. Ele que fez, né, o nosso tarô, ele que confeccionou o nosso tarô, e isso é muito legal. Mas essas cópias eu vou fazer assim agora. Então, para quem quer o selo, você pode escolher o selo que tem a ver com você. Se você é de água, você pode colocar lá na parede do seu consultório, e todo dia, quando chegar lá no seu consultório, você pode olhar aqui para a chave durante 1 minuto. Você olha para essa chave, depois você fecha o olho, aí você vai ver que o selo, o fundo fica preto, o selo fica branco. É porque o seu cérebro ele já está procurando esses caminhos de conexão e de ação. Isso aqui estimula muito também o bem. Então aqui também age no nível celular a meditação sobre esses selos. Então isso é muito legal. Então vocês vão ter aqui, ó, com a Lili, aqui a nossa loja, vocês vão ter essas, a partir de agora não vamos ter mais os fundos coloridos, só preto e branco, e aí você pode encomendar as belezas, as 12 belezas. O que é que, se você perguntar, Joel, mas qual é a beleza legal para mim? Eu acho que, no mínimo, você tem que ter 2 belezas, o seu signo e o sol na casa. Se você tem o sol na casa 9, é interessante ter a beleza da convicção. Se você tem o sol na casa 4, é interessante você ter a beleza da ancestralidade. Se você tem o sol na casa 1, tenha a beleza da vida. Agora, esse sol, ele está em que signo? O meu sol está na casa 1, mas está no signo de Capricórnio. Então, tenha também a beleza da missão. Então, essa combinação do sol na casa com o sol no signo seriam as belezas mais interessantes de você ter no seu consultório. Tá? Então você põe lá no teu consultório, põe no teu quarto, né? Põe lá dentro da tua casa, por exemplo, a beleza da ancestralidade, e aí todo dia quando você chega em casa, você olha para ela, medita sobre aquele ambiente, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre a tua família. É uma coisa muito legal. E levem
o tarozinho, que é uma coisa bem legal. A partir de agora os selos não vem mais com o fundo colorido. Aquilo foi uma edição especial, muito limitada, só para o lançamento no dia da exposição. Nada mais, hoje não é mais, não existe mais. E, para encerrar, vou contar uma coisa bem legal. Todos esses selos, o dragão e todos os outros 12 selos, eles vão para leilão, eles vão ser leiloados. Eu não sei ainda como a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso já. Não é isso, Lili? A empresa vai se organizar para criar um leilão virtual. Vocês vão ter esses 12 originais do DMS e os selos, inclusive assinados também por mim, a tela assinada por ele, em leilão. A arrecadação desse leilão integralmente vai para a Etiópia. Integralmente. Se eu arrecadar aqui 50 mil, eu vou mandar os 50 mil para a Etiópia. E até um pouco mais, se a gente puder. Mas, integralmente, esse leilão, ele vai arrecadar. Então, quem pode, né, nós vamos fazer um lance mínimo, em cada quadro, mínimo, de R$ 1.800, que vai ser o lance mínimo, começa em R$ 1.800. E a gente vai facilitar isso para quem comprar. Então, se você quer dar um lance mínimo, tenta dar o lance mínimo. Você pode pagar em 10 vezes sem juros, de 180, e ter essa coisa linda aqui, ó, né, que você pode, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha que legal. Você pode também usar ele apagado, tá? E você, se quiser um dia ir com visita, você acende o selo aqui, ó. Então nós temos aqui LED, que fica bem legal, né? E o dragão, ele só pode ser vendido junto, tá? Então o dragão, os 3 quadros do dragão, o lance mínimo é R$ 4.500, e aí a gente vai lançar esse leilão. Vocês vão poder participar desse leilão, e aí também quem puder ajudar, por favor, leve uma obra dessa maravilhosa para casa, nem que seja dar o teu lance mínimo, pode ser que não apareça ninguém que dê nenhum lance maior que o seu, e você leva essa obra maravilhosa, óleo sobre tela, né, sobre a tela, assinado pelo DMS, um grande artista mineiro, e o selo de Salomão, assinado por mim, por Joel Aleixo. Essa soma de informação, acho que é muito legal, uma coisa que vibra muito legal, e uma coisa que você vai colaborar com os nossos amigos em Lalibela, onde tem a igreja de São Jorge, e tem aquelas igrejas que foram construídas. Vocês podem, lendo o livro, vocês vão entender o que são o que é aquele patrimônio da humanidade. Bom, e quem não quer participar do leilão e quer levar as telas pequenas, já podem encomendar, tá? Conversa aqui com a Lili na loja e já encomenda o seu selo, só que o fundo é branco, não esqueça. Quem levou no dia da exposição as telas pequenas com as cópias do DMS foi um felizardo, né? Porque tem aí uma obra que não vai ter mais. As telas agora, os selos agora vêm em fundo branco, e esses selos em fundo branco você pode colocar na sua casa, você pode colocar no seu escritório, lá no seu laboratório, onde você quiser. E a novidade, além da gente fazer esse leilão a partir de agora, essa semana eu já vou começar a organizar isso, é que eu já estou preparando um projeto onde no fundo as telas vão ser pintadas pelo Joel. Vocês conhecem, eu também sou pintor, também sou artista. Já estou planejando isso há alguns meses, de lançar creio que eu acho que eu vou conseguir terminar até o ano novo astrológico, e quando a gente chegar no ano novo astrológico do ano que vem, maravilhosamente, uma festa, se Deus quiser, já todo mundo podendo se juntar. Eu tenho muita coisa para contar do ano novo astrológico, porque eu já andei olhando o mapa, muita coisa boa, muita notícia boa. E eu vou apresentar para vocês os selos de Salomão e, no fundo, as telas alquímicas de Joel Aleixo, os elementos, os signos representados dentro de grandes retortas de vidro, e você vai construir a imagem de um grande laboratório para que vocês possam apreciar os selos e os mistérios de cada selo desse, de uma maneira muito diferente dessa que você vê aqui. Como eu disse, os selos, eles podem ser aproveitados de maneiras muito variadas, tá? Porque dentro dos selos existe desde símbolos internos, manipulações da cabeça, das nossas sinapses,
mais antigas, né, que nós construímos isso no tempo que a gente sonhava, no tempo que a gente via a natureza como realmente a natureza é, com respeito, quando a gente via as ondinas, os silfos, os elfos, quando a gente tinha contato com esse mundo maravilhoso, que é esse que está aqui, e também com a alquimia, os símbolos alquímicos, aquelas coisas que as pessoas dizem, eu não entendo nada disso. Tudo isso vai ser representado e vocês vão amar a novidade, o ano que vem. Tá? Os selos de Salomão e a alquimia e seus processos. Vai ser a nossa próxima edição dos selos de Salomão. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do encontro. São 8 horas em ponto. Começamos 7, terminando 8 horas. E eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Qualquer coisa, qualquer dúvida, venham aqui, conversem aqui com o pessoal da Escola de Alquimia. E eu desejo a vocês muito amor, muita paz. Desejo a vocês uma noite tranquila, assim como todas as noites que virão. E desejo a vocês uma felicidade enorme, que a gente veio aqui para ser feliz, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, pela dedicação de ficar comigo durante essa hora, essa paciência que vocês têm, né, comigo. Quando começa a falar, não termino mais. E até um próximo encontro, onde vamos ter mais encontros falando de alquimia. Então, um beijo alquímico para todos vocês da minha página do Joel Aleixo, do Alchemy Lab e do YouTube. Beijo, tchau.